Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do senhor Antônio Gil, também a presença do senhor Roberto Galli, assessor de Sindarma, nesta altura representando o senhor Bruno Bastos Lima Rocha, presidente da Sindarma. O senhor Sérgio Leão, secretário executivo da Sinavol, representando o senhor Ariovaldo Santana da Rocha, presidente da Sinavol. Senhor Ronaldo Matos de Oliveira Lima, presidente da Abiam. Senhor Augusto Mendonça, presidente da Abinap. Dr. Alexandre dos Reis, presidente da Feijão. Senhor Fernando José de Pádua Costa Fonseca, diretor técnico da ANTAC, e representando o senhor Pedro Brito, diretor-geral da ANTAC. Senhor Horácio Tetamonte, subsecretário de Portos e Vias Navegáveis da Argentina. Senhor Alexandre Gurgel, e claro, o senhor Sérgio Machado, presidente do Transperto. Este ano estamos comemorando 10 anos na Naval Shore, e o resultado desse trabalho maravilhoso está aqui hoje. 10 anos depois, estamos com um novo recorde de expositores, são mais de 350 marcas expositores e 11 pavilhões internacionais. Esses números mostram como a indústria nacional e internacional acredita no crescimento do setor naval. Um outro destaque este ano é o grande número de estaleiros nacionais, grandes, médios e pequenos, que através do pavilhão de estaleiros ou como instante independente, mostram sua capacidade e tecnologia para atender a demanda para novos navios e plataformas. A presença dos estaleiros na feira é muito importante para estimular a integração da cadeia produtiva, e nós esperamos que esse número vai crescer ainda mais o ano que vem. Já estamos preparando a próxima edição da Feira Naval Shore, que vai assumir sua identidade global e terá o mesmo nome do nosso evento na Ásia, Marine Tech, a segunda maior feira no mundo para o setor naval. Com essa nova marca, nós vamos integrar completamente a Naval Shore com todos os outros eventos da UBM para a indústria naval. Marine Tech China, Sea Japan, Cruise Ship em Miami e agora Marine Tech South America. E com isso nós vamos trazer um público cada vez mais internacional aqui para Rio de Janeiro. Eu desejo para todos 3 dias com muitos contatos e muitos negócios. Muito obrigado. Queríamos nessa nova edição da Naval Shore ter tempo de reafirmar nosso compromisso, juntamente com todas as autoridades, os representantes da indústria marítima aqui presentes, cooperar para que essa indústria tenha o sucesso que todos esperamos, em benefício da sociedade brasileira e das gerações futuras. Os organizadores deste evento estão de parabéns por conseguirem realizar mais uma vez esta feira, que já se incorporou ao calendário de acontecimentos marcantes, que merecem toda a nossa atenção e aplauso. Os resultados já alcançados nesta última década, embora muito relevantes, sinalizam que ainda há muito a fazer para a consolidação que todos desejamos para a maioridade do indústria naval e offshore, que assegure a criação de um número cada vez maior de empregos, de qualidade e uma adequada distribuição de riqueza em todo o país, alcançando e beneficiando brasileiros em todos os estados onde esta indústria se desenvolve. Todos estão sendo chamados a participar: governo, empresas, trabalhadores, imprensa, todos os agentes da economia brasileira. Mais do que isso, contamos efetivamente com essa participação, que sabemos ser imprescindível e sem a qual não teremos o sucesso esperado. Assim, conclamamos a todos os interessados no progresso desse segmento industrial e, por extensão, do Brasil, a dedicarem o melhor de seus talentos e esforços para o sucesso e brilhantismo desta feira, que reflete, como nenhuma outra, nossa indústria, suas conquistas e também seus problemas e seus questionamentos. Nós, pelo lado da indústria, estamos tentando cumprir nosso papel o tempo todo, com o nosso trabalho e o enfrentamento dos riscos que são naturais em nossa atividade empresarial. Acreditamos que todos, em qualquer atividade, devem também assumir sua parcela de risco. Aos expositores de produtos e serviços, aos conferencistas, aos visitantes, aos jornalistas e ao público em geral, nossos votos de muito sucesso nos seus propósitos. Que todos possamos, ao término dessa Naval Shore 2013, sentir orgulho pelo bom trabalho empreendido e ter a certeza de que a atuação de cada um ajudou a construir uma parte do futuro radioso que desejamos para o nosso país. Muito obrigado. Eu estava aqui na abertura, conversando com o comandante Sérgio Machado,
eu dizia que este é um momento da indústria naval brasileira, o qual eu plenamente concordo. Eu acho que o Brasil hoje reúne todas as condições importantes para ter uma indústria saudável, competitiva e de padrão internacional. Eu particularmente tenho certeza que o futuro da nossa indústria será brilhante, porque o tamanho da reserva do pré-sal e a forma como o Brasil, o governo brasileiro, vem conduzindo a exploração do pré-sal, certamente vai fazer com que a indústria, não só a naval, como em diversos outros setores, possam se desenvolver e virar uma importante referência. Estava até com um evento ontem com o Gil, que a Caixa Econômica tem sido bastante atuante, né? A Caixa Econômica foi um agente muito agressivo quando houve a abertura do Fundo da Marinha Mercante para outras entidades dentro do BNDES. E a gente percebe que os movimentos, né, nesse sentido, no sentido de fortalecimento da indústria naval, eles acontecem de todos os lados. Né? Quando a gente escuta aqui 350 expositores e 11 pavilhões na Naval Shore, não somos, viu, Sérgio, não somos só nós que estamos pensando que é um momento. Tem muita gente que está enxergando esse momento. E as iniciativas, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro está tomando também uma iniciativa importante no sentido de atrair indústrias da cadeia de fornecimento para cá, e eventos como esses são extremamente importantes para que essa comunicação e esse conhecimento, e principalmente empresas estrangeiras que queiram vir competir no Brasil, para melhorar nossa competitividade e trazer coisas que a gente não tem no Brasil, são extremamente importantes em eventos como esse tipo. Então vocês estão de parabéns. Espero que a gente tenha ainda muitas edições na Naval Shore. Eu particularmente imagino que vamos ter 50 anos pela frente de bons momentos na nossa indústria. Gostaria de estar em todos esses, mas acho que não vou conseguir. Mas me desejar aqui a todos nós um grande sucesso nessa feira. A Benave Sinaval tem um stand aqui, no vamos estar também à disposição de vocês para dar informações sobre os estaleiros, sobre a cadeia de fornecimento, e também aqui às horas. Petrobras, todos que têm acompanhado esse movimento espetacular que a gente tem vivido no nosso país. A indústria avançou, não se fala mais em retomada, se fala em competitividade. O próximo desafio, como é que essa indústria ganha competitividade internacional? Uma indústria que, segundo o Sinaval, no primeiro semestre já cresceu 15% esse ano. Segundo a Benave, vai movimentar nos próximos 7 anos 180 bilhões de dólares na sua cadeia produtiva. Como é que a gente bota essa indústria num patamar de competitividade internacional? Essa curva de aprendizado, ela talvez já tenha passado pelo seu momento mais crítico, e agora a gente consegue, com o segundo, terceiro e quarto elo da cadeia, trazendo nave-peças, trazendo os equipamentos para serem fabricados no nosso país, a gente consegue alcançar esse nível que a gente precisa alcançar na indústria no modelo internacional. Então, o governo do Estado tem participado, criando uma ambiência de negócio, procurando atender o Rio de Janeiro, que processa 55% do aço naval nacional, tem procurado estar presente, ajudando o investidor que está chegando, ajudando as empresas que já estão no país, na busca de sites para implantação do empreendimento, nos pacotes de incentivo, nas linhas de financiamento, no apoio à qualificação da mão de obra. E é com essa força que a gente gostaria de dar as boas-vindas a todos, desejar um enorme sucesso
para esses 11 mil metros quadrados de feira, 17 mil prováveis visitantes e 350 expositores. Muito obrigado. Na verdade, é uma grande satisfação e uma grande honra ter aqui. Essa feira ela vem crescendo, cada vez se tornando mais importante, mais relevante. A indústria naval, como eu gostei muito do que o Alexandre falou, quer dizer, mudou a discussão, né? A discussão que era da retomada passa a ser da competitividade internacional. Isso é uma grande conquista da indústria brasileira. Aliás, a indústria brasileira precisa se fortalecer, e aqui tem um exemplo importante de fortalecimento da indústria brasileira. E talvez só complementar, deixa eu dizer que nos nossos esforços, né, para a gente contribuir para o avançamento da indústria naval no Brasil, a gente tem feito um enorme esforço na área de subsea. Nós verificamos que essa área de subsea é uma área potencial importante, né, na atração de fornecedores para o mercado brasileiro, que evidentemente é muito grande. Né. Nós temos feito um trabalho importante de atração, surpreendente a quantidade de empresas de subsea vindo para o Brasil, vindo em particular para o Rio de Janeiro, e que nós, e aí também só ratificando as palavras do Alexandre, que a gente tem um programa ousado, né, de recebimento de empresas do Rio de Janeiro, que parte desde a microlocalização, provimento da infraestrutura, até incentivos tributários ousados também, quer dizer isso. O governo do Sérgio Cabral tem clareza que é absolutamente essencial, né, atrair empresas, para que a gente consiga gerar emprego, renda, e que isso é que liberta. Né? Na verdade, eu tenho dito também que se o governo do Estado tem uma conquista importante na área de segurança, tem outra, que é na área de crescimento econômico. Eu diria que são duas áreas que pouca gente vê. Eu digo que essas duas áreas são fáceis da mesma moeda. Por quê? Se a segurança prover a liberdade, o que liberta, né, é o emprego e a renda. Né? Isso o governo tem claro, e é por isso que a gente também é tão ousado na área de incentivo tributário e de financiamento. Também importante dizer, a gente fez um banco no Rio de Janeiro nos últimos 8 anos. Para quem não sabe, o Rio não tinha mais banco de investimento. Né? E a gente criou um banco chamado AGRI, que vai chegar no final do governo com 500 milhões de patrimônio líquido, o que, pelas regras da Basileia, permite emprestar 4,5 milhões de reais. Né? Essa é a nossa capacidade, do nosso plano de financiamento e que está à disposição, enfim, das empresas que vinham para o Rio de Janeiro. Enfim, é isso. Muito obrigado. Essa feira completa 10 anos. 10 anos foi um grande avanço da indústria naval. Nós vivemos um momento muito especial, porque nós temos todas as condições para dar o grande salto. Foi difícil tirar a indústria da inércia. Houve muita descrença. Quando a gente fazia reuniões como essa, e eu fiz várias com o Júnior, muitos estão aqui, a gente falava dos sonhos, a gente falava que era viável o Brasil voltar a ter uma indústria naval, já que nós tínhamos sido o segundo maior fabricante de navio na década de 70, e as pessoas nos olhavam. Eu tinha dois sentimentos, Júlio. Um, que me achavam que eu era o ET vindo de outro planeta falando uma coisa impossível. E outro, os mais generosos, olhavam, que cara ingênuo, bem intencionado, mas isso nunca será verdade. Mas as pessoas esquecem que o mundo é feito por pessoas que têm coragem de enfrentar o desconhecido. E se não fosse assim, o Brasil não existia. Os navegadores tiveram coragem de descobrir, de ir, de enfrentar situações bastante adversas. E aí, na persistência, em juntar as forças, em enfrentar as tucaias que tinha em cada esquina, a gente foi superando. Foi colocando uma pedra aqui, foi colocando uma pedra ali, mas o fundamental é que a gente tinha um rumo. A gente sabia onde é que queria chegar. A gente tinha por trás o presidente Lula e a presidente Dilma, que queriam que o Brasil voltasse a ser um player. E não é por outra coisa. É que nenhum país é soberano sem ter uma indústria, sem ter uma indústria naval, sem ter uma marinha mercante. Sobretudo um país que depende de 95% do seu comércio exterior de navios. Então a gente tinha dois caminhos. O caminho mais cômodo, aliás, eu aprendi na vida
o seguinte, e até bíblico: quem vai pelas estradas largas, geralmente chega no inferno. Para você ter sustentabilidade, você tem que ir pelos caminhos mais difíceis. É mais difícil de chegar, mas é mais fácil de manter. E foi esse caminho que nós escolhemos para a indústria naval. Nós escolhemos o caminho correto, caminho difícil, mas que depois de chegar, a gente vai ter a sustentabilidade que a gente deseja. E foi isso que a gente fez. A gente estudou a indústria naval do mundo, analisou a indústria naval do mundo, viu os gargalos que existiam no Brasil, viu os erros que os outros tinham cometido, que é a vantagem de quem é retardatário, é que não precisa cometer os mesmos erros, e não foi fácil. Porque no Brasil é o único país onde o segundo lugar é beijo de irmã. Aqui a gente só pode ganhar, aqui a gente não pode errar, aqui a gente não tem direito de fazer curso de aprendizado. Aqui, e quem acredita que possa começar uma coisa nova sem errar, ou acredita em história de carochinha ou em fada madrinha. E tudo na vida tem um aprendizado, tudo na vida tem erros, tudo na vida. Agora, o que tem o importante é a perseverança, é a vontade de fazer o certo. E foi isso que aconteceu na indústria naval. Eu me lembro quando a gente começou esse programa, e nós começamos certo, porque começamos num programa de escala, e eu me lembro que eu falava em 23 navios, dizia que era factoide, e que não tinha ninguém que podia fazer, que desse 2 ou 3 que a gente ia voltar, mas nós não queríamos construir navio, nós não queríamos fabricar navio, nós queríamos construir uma indústria naval. E uma indústria naval, para ser construída, ela tem que ter escala. Ela tem que ter escala, ela tem que ter garantia para estimular o empresário a investir. E o diagnóstico que a gente fez, e o problema da indústria naval brasileira, e muitos falavam que era financiamento, não era, era tecnologia. Que o mundo passava da segunda para a quinta e nós tínhamos parado na segunda. O mundo fazia o navio com 12, 15 blocos, nós fazemos com 300. E aí, sem competitividade, não há futuro. E nós queríamos uma indústria que existisse hoje, amanhã e no futuro. Nosso destino é ir para o pódio, não é ficar assistindo os outros passando. E foi dentro desse espírito que a gente enfrentou as adversidades. E na vida tem um grupo que vai na frente fazendo e um grupo que vai atrás criticando. Mas os que vão fazendo não tem que se preocupar com os que estão criticando, tem que continuar fazendo e fazendo cada vez mais para que as coisas possam acontecer. E foi isso que a gente foi fazendo. Eu me lembro quando a gente começou aquele estaleiro lá em Pernambuco, que hoje é um grande estaleiro, que a grande vantagem do Brasil hoje é que nós temos as pré-condições e agora buscamos as condições suficientes. Então, no Promef, ele estabeleceu 3 pilares. O primeiro era fabricar navio no Brasil. Isso nós já conseguimos, apesar de quando eu visitava os estaleiros na Coreia, eles diziam: Sérgio, o Brasil não tem condição de fabricar navio não, compra aqui e quem sabe um dia vocês vão ter lá. Ou vocês vão para lá, vocês vão perder o bonde da história. Eu lembro que eu dizia para os japoneses: hoje está todo mundo vindo para cá, está todo mundo cobiçando aqui. Por quê? Porque aqui tem todas as pré-condições. O segundo era atingir 65% da nacionalização, também já atingimos. O meu nome é do César Liga, ele sabe disso. Em terceiro lugar, é o pilar mais difícil, mas mais importante, que é o que nós estamos perseguindo agora, que é ser competitivo a nível mundial após a curva de aprendizado. Esse é o pilar da sustentabilidade. Então a gente não pode confundir pré-condição com condição suficiente. O Brasil tem todas as pré-condições. Quais são as pré-condições? Nós temos estaleiro moderno? Temos. Nós temos estaleiro modernizado? Temos. Mas só o estaleiro não é igual a navio, fabricação de navios. Sem ele não há fabricação de navios, mas só ele não garante fabricação de navios. Nós temos um segundo pilar que é muito importante, que é demanda. Hoje o Brasil tem uma demanda. Hoje nós somos a 4ª maior carteira de navios do mundo. A primeira é a Noruega, com 37 bilhões de dólares. A segunda é os Estados Unidos, com 31 bilhões de dólares. A terceira é a Grécia, com 24 e um pouquinho. E a terceira é o Brasil, com 23, quase chegando a 24. Então nós temos demanda, e demanda crescente. Porque com pré-sal nós vamos precisar mais sonda, mais plataforma, mais barco de apoio e mais petroleiro. Hoje só a Petrobras utiliza 250 petroleiros e só 62 são nossos. Então nós temos aí um enorme universo.
sem falar que nós temos que mudar a matriz de transporte do Brasil. É impossível um país continental como o Brasil, com 7.500 km de costa, com 50 mil km de rio navegáveis, continuar com quase 70% da sua matriz de transporte, dependendo do rodoviário, que é o mais caro. Então aí você tem um enorme espaço para a indústria naval crescer. Nós queremos a média de idade dos nossos navios de 10 anos. Se a Petrobras tem 250 navios, só aí nós temos uma demanda potencial de 25 navios petroleiros. Sem falar nos barcos de apoio, sem falar nas sondas, sem falar na Vale, sem falar em toda a cabotagem, porque um país continental como o Brasil, trazer arroz no lombo do caminhão do Rio Grande do Sul para o Ceará é um absurdo, porque o caminhão só é viável até 250 quilômetros, pode chegar a 500. Então são esses potenciais que a indústria tem, então nós temos demanda. Temos dinheiro do Fundo Marinho Mercante, então falta dinheiro para financiar em custo compatível e com agentes financeiros altamente eficazes. A Caixa Econômica desafia de qualquer projeto entrar lá e se um mês não for aprovado, vai ser aprovado. Então não tem problema. É assim o BNDES, é assim o Banco do Brasil, é uma competição altamente interessante que está acontecendo. Por quê? Porque existe dinheiro, existe demanda, e aí a competência e o que é bom para todos nós.